O Recôncavo Baiano, 1887. A terra tremia sob os passos do tempo, um tremor surdo e insistente que vinha não das entranhas do solo, mas do coração dos homens. Nos engenhos do Recôncavo, a fumaça subia aos céus com um cheiro adocicado e fúnebre, o último suspiro de uma era que se recusava a morrer. As correntes em senzalas, cada vez mais vazias, enferrujavam sob o sereno, testemunhas mudas de uma brutalidade que em breve seria ilegal, mas cuja memória se impregnaria na terra como um melaço. A palavra abolição já não era um sussurro de conspiradores ou um delírio de poetas. Cruzava os portos nos vapores vindos da corte, estampada nos jornais, debatida nas assembleias, com o mesmo rumor poderoso e inescapável das marés de março. O barão de Itaparica, senhor da fazenda Santa Gertrudes, sentia essa maré subir e bater contra os alicerces de seu mundo. Seu nome, herdado de avós que desbravaram aquelas terras com fogo e açoite, ainda era sinônimo de respeito, mas um respeito carcomido pela decadência. A fortuna, outrora sólida como os umbuzeiros centenários da propriedade, estava abalada. O açúcar, que por gerações adoçara a boca da Europa e enchera seus cofres, agora amargava com a concorrência do beterraba e os preços instáveis. O barão sentia o medo de um fim que se aproximava devagar, sorrateiro, como o som distante de uma procissão fúnebre que ele sabia ser para o seu próprio enterro social. Foi nesse crepúsculo de sua existência, encurralado entre o passado que o definia e o futuro que o ameaçava, que ele decidiu fazer o impensável, um pacto que não seria selado com Deus, mas com a mais profunda escuridão da alma humana. Tinha o barão 48 anos, embora a vida lhe pesasse nos ombros como se fossem 70. O rosto curtido pelo sol inclemente da Bahia e vincado pelas preocupações noturnas era um mapa de seus negócios fracassados e de uma arrogância que o açúcar já não podia mais adoçar. Era um homem de dualidades gritantes, de rezas públicas na primeira fila da igreja, com a voz embargada de contrição, e de segredos particulares trancados a 7 chaves no escritório da Casa Grande. Possuía o hábito, quase um ritual, de observar o mar todas as tardes do alto de sua varanda. Seus olhos não buscavam a beleza do horizonte, mas calculavam, na vastidão azul, o tamanho exato de sua perda, o peso esmagador de sua própria vaidade e o espectro de ver seu nome, Itaparica, ser o último de sua linhagem engolido pelo esquecimento. Dona Amália, sua esposa há 11 longos e silenciosos anos, era uma figura conhecida e reverenciada em toda a região. Sua beleza era do tipo discreto, melancólico, como a de uma flor que desabrocha à sombra. Fora educada no prestigioso Colégio da Soledade, em Salvador, um educandário para moças de elite, onde aprendera a tocar piano com delicadeza, a conversar em francês com os estrangeiros e, acima de tudo, a cultivar o silêncio resignado das mulheres bem-criadas. Aos 29 anos, seu corpo era um relicário de lutos. Carregava 4 perdas que não se manifestavam em vestes negras, mas na palidez constante de seu rosto e no vazio de seu olhar. 4 gestações interrompidas, 4 esperanças que se desfizeram em sangue e dor, e um sonho de maternidade que lhe escapava por entre os dedos finos e trêmulos. Nas missas de domingo, ela era a personificação da piedade e da submissão. Suportava as condolências das outras senhoras com um sorriso cortês e ensaiado, um aceno de cabeça, enquanto ouvia os sussurros que a feriam como agulhas. Coitada, não vinga. Deus sabe quando dá e quando tira. Talvez seja uma provação. Ela aceitava tudo, a compaixão e a maledicência como parte de sua penitência. Mas à noite a máscara social caía. Diante do espelho de cristal veneziano de seu quarto, ela não via a baronesa, a esposa respeitável. Via apenas uma mulher incompleta, um jardim que o destino se recusava a semear, um recipiente que a vida teimava em manter vazio. Quem mais conhecia a profundidade dessas dores não era o barão, absorto em sua própria ruína, nem o padre, limitado por seus dogmas. Era Felícia, mulher escravizada, nascida e criada em Santa Gertrudes. Ela era muito mais do que os títulos que a sociedade lhe impunha.
Era parteira, cujas mãos firmes e experientes haviam amparado tanto o nascimento quanto a morte naquelas terras. Era cozinheira, cujos temperos pareciam carregar a alma da África e o segredo das ervas do mato. E mais importante, era a guardiã silenciosa de todas as confidências, de todos os medos e de todas as lágrimas que a casa grande não ousava confessar em voz alta. Felícia era o alicerce invisível de Santa Gertrudes. Tinha as mãos que curavam com chás e emplastros e a voz que acolhia com cantigas antigas. Carregava no olhar a sabedoria de quem já vira o pior da natureza humana. E ainda assim teimava em acreditar em alguma forma esquecida de milagre. Sabia calar quando o silêncio era a única resposta. Sabia entender o que não era dito. Sabia, acima de tudo, sobreviver. Foi num final de tarde particularmente abafado, quando o ar parecia denso e pesado de presságios, que um mensageiro a cavalo entregou ao barão uma carta selada com cera vermelha, vinda do Recife. O remetente era um nome de seu passado, o amigo de juventude e de boemia, Coronel Nogueira de Albuquerque, um homem de posses vastas e de uma reputação tão duvidosa quanto suas amizades. A carta, escrita com uma caligrafia floreada e cínica, falava de um mal que assolava as grandes famílias do Nordeste, um mal tão perigoso quanto a praga na lavoura, a infertilidade das esposas, os casamentos sem filhos, as heranças ameaçadas de se perderem em ramos distantes da família ou, pior, nas mãos do Estado. Nomes de prestígio, dizia o coronel, estavam à beira da extinção. E então vinha o remédio. Uma solução brutal, pragmática, sussurrada nos bastidores das rodas de poder. A colaboração de escravos robustos e discretos. O coronel descrevia o arranjo com uma frieza comercial. Os filhos nascidos dessas uniões forçadas, explicava a carta, eram legítimos aos olhos da lei e da sociedade, desde que o senhor, como pai, assim o declarasse. A lei, afinal, era feita por eles e para eles. A paternidade era uma questão de assinatura, não de sangue. O barão leu as linhas devagar, 1, 2, 3 vezes. As palavras o queimavam com a vergonha da proposta, mas o consolavam com a promessa de uma saída. Era a um só tempo sua danação e sua salvação. Durante dias guardou o papel na gaveta mais funda da escrivaninha de Jacarandá, sob pilhas de contas e títulos de propriedade. Mas as letras pareciam vivas, fosforescentes no escuro. Elas o chamavam toda vez que o silêncio da casa se tornava insuportável, toda vez que o riso de uma criança vindo da senzala o atingia como uma afronta. Dona Amália, com a sensibilidade aguçada de quem vive em constante observação, percebeu a inquietação do marido. Ele andava pelos corredores sem propósito, as mãos para trás, o senho franzido, como um animal enjaulado procurando uma fresta na própria sombra. Uma justificativa para o impossível. Quando finalmente contou a ela, não foi um pedido, foi uma sentença. Ele a chamou ao escritório, o lugar das decisões e dos castigos, e com a voz fria e desprovida de emoção de quem anuncia uma transação comercial irrevogável, expôs o plano. Não usou as palavras cruas do coronel, adornou a proposta com eufemismos sobre dever, legado, a continuidade do nosso nome. Amália o ouviu em silêncio absoluto, o corpo rígido, as mãos pousadas no colo para que ele não visse seu tremor. Seu rosto era uma máscara de cera. Quando ele terminou, ela não chorou, não gritou, não argumentou. O choque era tão profundo que paralisara qualquer reação. Apenas se levantou, caminhou até a pequena capela particular da casa, pegou o terço de contas de madrepérola e, com os olhos fixos no crucifixo de marfim, disse a frase que selaria seu destino: Deus há de me perdoar se eu consentir por obediência. A obediência era a única virtude que ainda lhe restava. Felícia, que estava no corredor adjacente e escutou a voz gélida do barão e a resposta sussurrada da patroa, sentiu o chão ceder sob seus pés. Não precisou de detalhes. A intuição, afiada por uma vida inteira de antecipação às vontades e às crueldades dos senhores, juntou as peças. Entendeu sem precisar de explicação a natureza da abominação que estava prestes a acontecer. Nos dias seguintes, a rotina da fazenda foi sutilmente alterada por uma lógica perversa.
O barão começou a observar seus escravos não mais como força de trabalho, mas como gado reprodutor. Seus olhos percorriam os homens nos campos de cana, nas oficinas, no curral, com o cálculo frio de um feitor e a curiosidade mórbida de um alquimista buscando a matéria-prima perfeita. Chamou o médico da vila, um homem gordo e de poucas perguntas, sob o pretexto de prevenir doenças e garantir o vigor da força de trabalho. O doutor, bem pago para manter a boca fechada e os olhos baixos, apenas seguiu as instruções. Examinou todos os homens entre 20 e 35 anos, medindo força, verificando dentes, apalpando músculos, anotando tudo em seu caderno com uma caligrafia apressada. Ao fim daquela triagem humilhante, 6 nomes foram separados, sussurrados ao barão no final da tarde. Inácio, Tomé, Aureliano, Cosme, Benedito e Evaristo. Cada nome representava um universo de silêncios e dores. Inácio era canoeiro, homem do rio, de poucas palavras e corpo forte. Havia nele uma dignidade silenciosa, um respeito natural que os outros seguiam sem questionar. Tomé era o ferreiro, cujos músculos se moviam sob a pele escura como ferro fundido. Suas palavras eram medidas e pesadas como os martelos que manejava. Aureliano era um caso raro, filho de uma mucama com um antigo feitor branco, aprendera a ler e escrever com um padre abolicionista. Seus olhos carregavam uma tristeza antiga, a tristeza de quem compreende o mundo mais do que deveria. Cosme era cortador de cana, um gigante de vigor quase sobre-humano e disciplina inabalável. Benedito era o vaqueiro, contador de histórias, cujo sorriso parecia brotar mesmo quando o mundo ao redor ardia em desespero. E Evaristo era o carpinteiro de mãos ágeis e olhar tímido, que transformava a madeira bruta em berços, portas e pequenas esperanças entalhadas. O barão então ordenou a construção de uma casinha de tábuas de lei no fundo do pomar, estrategicamente longe da senzala, da casa grande e da capela. Um lugar de ninguém, um limbo. Chamou-a oficialmente de aposento de tratamento, um nome asséptico para um propósito sórdido. Por dentro, o esmero era enganoso. Uma cama limpa com lençóis de algodão, uma lamparina de querosene sempre cheia e um jarro de água perfumada com folhas de laranjeira. De fora, para quem não sabia, parecia um gesto de inesperado cuidado do senhor para com seus escravos. Por dentro era o palco onde se encenaria o início da tragédia. Na primeira noite designada, a lua era uma foice fina no céu. Dona Amália vestiu sua melhor camisola de seda como uma noiva indo para o sacrifício. Trazia um lenço de cambraia nas mãos que torcia sem cessar. Felícia a acompanhou até a porta da casinha, o coração apertado. Antes de a patroa entrar, segurou-lhe as mãos frias e rezou baixinho. Que Deus te cubra com seu manto, minha menina. Que ele não veja lá dentro, esperava Inácio, de pé, cabeça baixa, o chapéu de palha nas mãos. O silêncio era denso, quase palpável. Não trocaram uma única palavra. Apenas a vergonha respirava entre os dois, um terceiro ser naquele quarto abafado. Quando o ato terminou, um ritual mecânico e desprovido de qualquer humanidade, Amália saiu cambaleante, os olhos vidrados. Felícia a amparou, envolvendo-a em seus braços fortes. Respira, minha flor, o ar ainda é teu. Puxa o ar para dentro. Os dias seguintes se arrastaram como uma condenação. A cada noite um homem diferente. Tomé entrou na casinha sem jamais levantar os olhos do chão. Aureliano, o letrado, antes de tudo, pediu licença para abrir a janela, dizendo numa voz quase inaudível: para o vento entrar e limpar o ar. Cosme, sem dizer nada, deixou um pequeno maço de folhas de guaco, uma erva para tosse, sobre a mesa de cabeceira. Benedito começou a contar um caso de vaquejada, mas a história morreu na metade, engolida pelo absurdo da situação. Evaristo, o carpinteiro tímido antes de sair, notou um prego torto na parede e, com os próprios dedos, tentou consertá-lo num gesto inútil de ordem em meio ao caos. Enquanto isso, Felícia lavava os lençóis, esfregava o tecido no tanque de pedra, até a pele de suas mãos se abrir em feridas. O cheiro do sabão de cinza se misturava ao cheiro de culpa e humilhação. Mas ela sabia com uma certeza amarga que não havia sabão no mundo capaz de tirar a mancha que a alma absorvia. A farsa do tratamento não tardou a gerar suspeitas.
Os outros escravos começaram a notar as mudanças. Os 6 escolhidos andavam com roupas novas de algodão mais fino, ganhavam porções extras de comida nas refeições e eram dispensados dos trabalhos mais pesados. Mas o privilégio era um veneno disfarçado. Olhares de inveja, desconfiança e medo os acompanhavam por toda a parte. Formou-se um abismo entre eles e os demais. Felícia, vendo a casa adoecer por dentro, alertou Amália numa tarde em que a penteava. Casa que engole segredo, sinhá, cresce torta. As paredes ficam prenhes de coisa ruim. E a casa de Santa Gertrudes, com seus segredos apodrecendo em silêncio, começou a entortar. Em agosto, um mês de ventos fortes, Dona Amália começou a sentir as primeiras tonturas e os enjoos matinais. O médico veio de Salvador, chamado com urgência pelo barão. Após um exame cuidadoso, ele surgiu na sala com um sorriso triunfante e declarou: "Minhas felicitações, barão. A baronesa está grávida. É um milagre de Deus." O barão sorriu pela primeira vez em meses, um sorriso largo, aliviado, como quem ouve uma música celestial após um longo silêncio. Mas Felícia, que observava a cena da porta, viu no rosto pálido da patroa o exato contrário da alegria. Viu o peso esmagador do que não se podia dizer, o pavor de ver o segredo tomar forma e vida. O tempo, a partir de então, passou a ter outra medida. Os dias eram lentos, as noites eternas. As marés subiam e desciam. O engenho continuava a moer a cana e a vida na fazenda seguia seu curso aparente, mas sob a superfície, o segredo crescia no ventre de Dona Amália, como uma raiz que silenciosamente racha a mais dura rocha. Ela passava os dias em seu quarto, escrevendo longas cartas que nunca seriam enviadas, rezando orações que soavam mais como súplicas desesperadas do que como atos de fé, e sonhando com rostos de homens que não sabia nomear, mas cujos cheiros e silêncios a assombravam. Felícia cuidava dela com uma devoção silenciosa e profunda. Às vezes ficava horas a seu lado, apenas penteando-lhe os longos cabelos negros, como se cada fio desembaraçado fosse uma lembrança dolorosa sendo liberta, um pensamento sombrio sendo afastado. Quando a criança finalmente nasceu, numa madrugada chuvosa de março, quando o vento do mar parecia soprar dentro dos corredores da casa, o destino começou a tecer sua vingança. A menina veio ao mundo saudável, forte, com olhos escuros e profundos e a pele de um tom moreno inconfundível. O médico exultante elogiou a força do sangue dos Itaparica. O barão, cego de felicidade, foi ao cartório da vila e registrou-a como sua filha legítima, nomeando-a Maria das Dores de Itaparica, um nome que se provaria profético. Mas bastou o primeiro sol da manhã iluminar o quarto. Bastou que as primeiras visitas chegassem para que todos vissem a verdade que o papel do cartório não podia apagar. A esposa do juiz, uma senhora de língua afiada e sorriso doce, ao visitar a recém-nascida, comentou com uma falsa ingenuidade: "Que beleza exótica, baronesa! Uma graça diferente, não acha? Lembra as senhoras de Cabo Verde." O barão apenas sorriu, um sorriso tenso, e apressou-se a mudar de assunto, oferecendo licor e biscoitos. Mas a semente da dúvida estava plantada. Naquela noite o sino da capela soou, não para celebrar, mas um toque lento, fúnebre, como se a própria terra, testemunha de tudo, começasse a proferir seu julgamento. Dona Amália passou a evitar o espelho com pavor. A imagem refletida não era mais a sua. Nos primeiros dias, recusava-se até a olhar para a filha, pedindo que Felícia cuidasse do bebê. Mas o instinto mais forte que a culpa e a vergonha rompeu as barreiras. Com o tempo, o amor, um amor doloroso e complexo, brotou. Ela pegava a pequena Maria das Dores no colo, embalava-a contra o peito e murmurava segredos que só a criança ouviria. "Não é teu pecado, minha filha, é o meu. E eu vou carregá-lo por nós duas." Enquanto isso, na mente do barão, a loucura começava a tomar forma de plano. A menina, embora registrada, não resolvia seu problema principal. Ele queria um herdeiro homem, um varão para perpetuar o nome Itaparica. E, cego pela primeira vitória contra o destino, ele planejava o impossível, repetir o experimento. Felícia, ao perceber suas intenções, implorou com lágrimas nos olhos: "Pelo amor de Deus, barão, deixe o destino descansar
Já não basta o que o senhor fez, a casa já está sangrando, ele não a ouviu. Para ele, o aviso de Felícia era apenas o murmúrio de uma escrava ignorante. E assim, com a primeira ferida ainda aberta, o ciclo de horror recomeçou. O segundo tratamento começou sem bênção, sem esperança e sem perdão. Era uma repetição macabra, despojada de qualquer ilusão. Dona Amália já não implorava aos santos nem resistia em silêncio. Seu corpo se movia com o automatismo de quem cumpre uma pena. A alma anestesiada. Ela apenas obedecia, como um fantasma assombrando a própria vida. Felícia, resignada à sua impotência, assistia de longe, as mãos presas ao avental como se pudessem conter a dor do mundo. A alma presa ao que não podia mudar. O barão, cada vez mais cego de ambição e de um medo patológico do esquecimento, acreditava piamente que um segundo filho, um menino, apagaria os rumores que já começavam a se espalhar como fogo em palha seca. Mas sua lógica era falha. Quanto mais tentava esconder o pecado sob novas camadas de transgressão, mais o pecado crescia, nutrindo-se de sua negação, plantando raízes profundas e venenosas dentro da própria casa. Os encontros na casinha do pomar seguiram como rituais vazios e sombrios. Desta vez, não havia nem a faísca de uma expectativa, apenas um cansaço infinito que pairava no ar, pesado e úmido. Os homens, também eles marcados pela primeira experiência, carregavam agora o fardo da repetição. Tomé, o ferreiro, evitava encará-la a todo custo, fixando o olhar num ponto qualquer da parede de madeira. Aureliano, o letrado, murmurava versículos do livro de Eclesiastes, enquanto esperava do lado de fora, apegando-se às palavras sagradas para tentar manter alguma dignidade em meio à profanação. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Cosme vinha e ia em absoluto silêncio, sua presença maciça preenchendo o pequeno cômodo com uma tensão insuportável. Benedito, o contador de histórias, já nem sequer tentava sorrir. Seu rosto era uma máscara de resignação. Evaristo e o carpinteiro continuava a se comunicar através de gestos. Sua sensibilidade o fazia notar a exaustão profunda de Dona Amália, a forma como seus ombros caíam, a respiração curta. Ele deixava pequenos atos de cuidado anônimo. Trocava a água do jarro por uma mais fresca, reforçava discretamente um pé de banco que parecia frouxo, lixava uma farpa na madeira da porta. Era a sua forma silenciosa e desesperada de dizer: eu vejo a sua dor, eu a compartilho. Os meses se arrastaram como uma longa procissão sem destino. O mundo de Dona Amália encolheu, limitando-se às paredes de seu quarto. Felícia, percebendo que a patroa se afundava numa tristeza profunda, passou a dormir num catre no quarto ao lado para acudir-lhe nas crises de choro silencioso e nos acessos de febre que a consumiam durante a madrugada. Numa dessas noites de vigília, com a casa mergulhada na escuridão, Amália perguntou com a voz frágil de uma criança perdida: Felícia, quando uma mulher perde o direito ao próprio corpo, quando ele vira apenas um campo para a vontade dos outros, o que sobra dela? Felícia, que sentiu o peso de gerações de mulheres em sua resposta, afagou os cabelos da patroa e disse com firmeza: sobra o coração, sinhá. O coração é a parte que Deus não deixa ninguém mandar. É o único chão que é nosso de verdade. Lá fora, no engenho, a vida pulsava num ritmo diferente. Os ruídos do trabalho, o ranger da moenda, o canto dos cortadores de cana, tudo parecia ter outra cadência, mais lenta, mais pesada. Os escravos, com sua percepção aguçada, sentiam o peso que emanava da casa grande. A doença não estava no corpo da sinhá, mas na alma da fazenda. E, ao mesmo tempo, ventos de mudança sopravam de longe. Falava-se cada vez mais em liberdade. Os jornais de Salvador, que Aureliano conseguia ler às escondidas, anunciavam debates acalorados sobre uma tal Lei de Ouro, e os libertos da capital, organizados em irmandades e associações, escreviam petições e manifestos. Mas em Santa Gertrudes a liberdade era um rumor distante, uma vela tremendo ao vento da incerteza. O barão fingia não ouvir, descartando as notícias como agitação de vadios e poetas. Ele via naquelas discussões apenas o prenúncio de sua ruína econômica
e a ruína para ele era infinitamente pior que o inferno. Em setembro, a natureza seguiu seu curso implacável. Dona Amália começou a sentir o mesmo enjoo familiar que a acompanhara antes. Felícia, com a sabedoria de seu corpo e de sua experiência, percebeu a gravidez antes mesmo que o médico fosse chamado. Desta vez, ao confirmar a suspeita, ela não disse a palavra milagre. Seus lábios proferiram apenas um "de novo", carregado de pesar. O barão, ao receber a notícia, sorriu com o orgulho e a gratidão de um homem que acredita ter dobrado os céus à sua vontade. Era o sorriso de quem se agarra à própria loucura para não afundar no pântano da realidade. Amália, pálida como um círio, respondeu ao seu triunfo com um olhar que misturava piedade por sua cegueira e uma repulsa que ela já não conseguia esconder. Os meses seguintes foram de um silêncio opressor. As noites eram longas, preenchidas pelos sons dos insetos e pelos fantasmas que habitavam a casa. O barão dormia pouco ou não dormia. Rondava o quarto da esposa como um guarda, fumando charutos que queimavam lentamente até o fim, a brasa iluminando seu rosto tenso na escuridão. Felícia cuidava da patroa com a serenidade dos que conhecem a dor de séculos, preparando-lhe caldos, cantando baixinho, sendo a presença constante que a ancorava à vida. O médico vinha a cada 15 dias, fazia seu exame protocolar e anotava em seu relatório. Gestação transcorrendo normalmente, paciente apresenta quadro de melancolia profunda, mas ninguém curava tristeza com pílulas ou xaropes. Quando o menino nasceu, numa manhã de ventania que arrancava telhas e vergava as palmeiras, o destino veio cobrar sua parte com juros. O bebê era saudável e forte, mas sua pele era ainda mais escura que a da irmã, e seus traços inconfundíveis eram a imagem espelhada de um sangue que o barão fingira desconhecer. O médico, ao ver a criança, empalideceu. Sentiu o suor frio escorrer por sua testa. Felícia segurou o recém-nascido nos braços e chorou. Não de medo, mas de uma espécie de justiça divina e terrível, a justiça da vida que se impõe, que grita a verdade mesmo quando os homens tentam sufocá-la com mentiras e poder. O barão não falou por 3 dias, trancou-se no escritório, um animal ferido em sua toca. Olhou os retratos de seus antepassados, os homens e mulheres de pele alva e olhos claros que o encaravam das molduras douradas, e percebeu pela primeira vez a dimensão de sua heresia. Na sua arrogância, tentara enganar a morte e a extinção de seu nome, e acabou desafiando a própria natureza que agora lhe cuspia a verdade no rosto. Quando finalmente saiu do escritório, seu rosto parecia ter sido esculpido em pedra. A primeira providência que tomou foi mandar chamar o padre à fazenda, com a desculpa esfarrapada de uma bênção particular para a criança. Mas o padre, um homem astuto que já ouvira os rumores que fervilhavam na vila, viu o que precisava ver, entendeu o que não foi dito, e saiu de Santa Gertrudes com o sermão de domingo já pronto na cabeça. Na missa, com a igreja apinhada, ele subiu ao púlpito e pregou com uma voz trovejante sobre casas que erguem altares sobre a areia da mentira, e sobre mulheres justas que sofrem em silêncio pelos pecados de seus maridos. Não citou nomes, mas não era preciso. Cada palavra era uma pedra atirada diretamente contra a primeira fila, onde o barão ouvia tudo, imóvel, o rosto impassível, como um réu sendo julgado em praça pública. Ao seu lado, Amália chorava em silêncio, as lágrimas escorrendo por seu rosto e se perdendo no véu negro. E Felícia, de pé ao fundo da igreja, apenas abaixou a cabeça. Os olhares das outras senhoras, antes de pena, agora ardiam como brasas de curiosidade e desprezo. Nas semanas que se seguiram, os rumores se transformaram em certeza. O povo murmurava abertamente nas feiras, os vizinhos fazendeiros desviavam o olhar quando o barão passava. Os amigos de Salvador deixaram de responder às suas cartas. Os credores, sentindo o cheiro de sangue, começaram a cobrar os empréstimos com uma urgência predatória. A reputação da família Itaparica, construída ao longo de um século, virou poeira de estrada. O engenho, antes um símbolo de prestígio e poder, agora era motivo de deboche e escárnio. Passaram a chamá-lo em segredo de Engenho da Vergonha. O barão, humilhado e socialmente aniquilado, começou a beber.
No começo, disfarçava com cálices de vinho do porto durante as refeições. Depois passou para a cachaça, bebida pura diretamente da garrafa, trancado em seu escritório. Às vezes, as criadas o ouviam gritar sozinho, quebrando copos contra a sua parede. Outras vezes, encontravam-no falando com o retrato de uma tia-avó já morta. Felícia dizia às outras: "A cabeça dele já não mora mais aqui. Foi embora." E tinha razão. A razão o abandonara. O destino dos homens escolhidos para o acordo começou a se desenrolar como o último ato de uma tragédia. O privilégio se converteu em maldição. Benedito, o vaqueiro, desapareceu numa noite sem lua, deixando para trás apenas o eco de suas histórias. Evaristo, o carpinteiro, deixou sobre a soleira da capela um pequeno pássaro de madeira perfeitamente entalhado com as palavras "para os pequenos", e nunca mais foi visto. Inácio, o canoeiro, foi vendido às pressas para um cafezal em Minas Gerais. A razão oficial foi insubordinação, mas todos sabiam que era por medo de sua silenciosa e nobre semelhança com a pequena Maria das Dores. Cosme, o gigante cortador de cana, foi encontrado morto, afogado num brejo nos limites da propriedade. Disseram que foi acidente, mas ninguém acreditou. O engenho, antes cheio de vozes e trabalho, parecia agora assombrado pelos fantasmas dos vivos e dos mortos. Enquanto a casa desmoronava ao seu redor, Dona Amália definhava. Sua vida se resumia a um estado de apatia profunda. Quase não falava, comia o suficiente para não morrer e passava horas a fio com o filho, Joaquim, no colo, embalando-o com as mesmas cantigas de ninar que Felícia lhe ensinara, canções de uma terra distante que falavam de rios, de liberdade e de deuses antigos. "Dorme, meu bem, que o mar é estrada e a lua é pão." Era a única coisa que ainda lhe restava, o gesto de embalar o fruto de sua própria dor, a prova viva de seu sacrifício. Uma tarde, Felícia a encontrou parada diante do grande espelho do quarto, penteando mecanicamente os longos cabelos. Amália olhou para o próprio reflexo como se visse uma estranha e perguntou com uma clareza assustadora: "Você acredita que o inferno começa antes da morte, Felícia?" A criada, que já havia visitado o inferno muitas vezes, respondeu com sua sabedoria simples e profunda: "Não, sinhá. O inferno é quando a gente esquece quem é de verdade." Amália deu um sorriso triste, o primeiro em muitos meses. "Então eu já estou nele há muito tempo." Os dias ficaram mais lentos, as paredes pareceram mais frias, e o silêncio dentro da casa grande tornou-se mais pesado que qualquer grito. O barão, consumido pela vergonha e pelo álcool, começou a vender pedaços de terra a preço de banana para pagar as dívidas mais urgentes. O engenho parou de moer, as carroças carregadas de cana deixaram de passar, e o nome Itaparica, que um dia ecoou com reverência por todo o recôncavo, virou sinônimo de maldição e decadência. Se você chegou até aqui é porque esta história está te tocando de alguma forma. Deixe seu like para que o algoritmo entenda a relevância deste conteúdo. Essas histórias são fruto de pesquisas longas e dolorosas sobre um Brasil que muita gente prefere esquecer. Comente aqui embaixo o que mais te impressionou até agora e compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer a nossa história sem máscaras, sem filtros. E se ainda não fez isso, se inscreva no canal. Hoje eu te conto. Porque só conhecendo as raízes do nosso passado é que podemos talvez entender os frutos amargos do nosso presente. Numa manhã cinzenta de setembro, 2 oficiais de justiça chegaram a cavalo, trazendo papéis com o selo do Império. Eram as ordens de leilão de tudo o que restava. O barão não discutiu, não gritou. Sua fúria havia se esgotado. Assinou os documentos com a mão trêmula, em silêncio. Naquela noite vagou pelo pomar escuro, tropeçando nas raízes, murmurando para si mesmo a frase que se tornara seu mantra, sua loucura. "O sangue corrige a lei. O sangue corrige a lei." Felícia o observou da janela da cozinha e pensou com uma tristeza imensa. Quando a alma de um homem se quebra, nem o mar do mundo inteiro consegue juntar os pedaços. Amália passou o dia seguinte inteiro trancada em seu quarto, escrevendo uma carta. As palavras eram poucas, diretas, mas pesavam mais que o mundo.
Peço perdão aos meus filhos, Maria das Dores e Joaquim, que não têm culpa de nascerem do meu medo e da minha obediência. Que a vida lhes seja mais gentil do que foi para a mãe deles. Peço perdão a Felícia, que foi minha única amiga quando até Deus me virou o rosto. Que sua liberdade chegue logo. Peço a Deus que me julgue com a misericórdia que os homens me negaram. Depois de selar a carta, preparou um chá. O cheiro de erva doce se espalhou pelo quarto, mas misturado a um outro odor, amargo e terroso. Felícia, exausta de dias e noites de vigília, dormia no chão, num catre ao lado da cama da patroa. Ao amanhecer, com a primeira luz pálida entrando pela janela, ela acordou e encontrou o corpo de Dona Amália imóvel, o rosto estranhamente sereno, o terço de madrepérola ainda entrelaçado em suas mãos. Felícia caiu de joelhos e chorou. Um choro sem grito, um choro para dentro, que sacudia seu corpo inteiro. Naquele momento, o silêncio da casa foi o som mais alto, mais ensurdecedor que já existiu em Santa Gertrudes. Quando o corpo de Dona Amália foi encontrado, o sol ainda era uma promessa pálida no horizonte, e o orvalho da noite cobria as folhas do pomar como uma mortalha de lágrimas. Felícia, com uma solenidade que a situação exigia, cobriu o rosto da patroa com um lençol branco de linho que ela mesma lavara e alveajara no dia anterior. Num último gesto de afeto e despedida, beijou-lhe a testa fria e sussurrou para o silêncio do quarto. Agora sim, sinhá. O senhor te libertou, acabou o cativeiro. O barão demorou horas para compreender a dimensão do que acontecera. Sua mente, já turva pelo álcool e pela culpa, se recusava a processar a realidade. Quando Felícia o chamou ao quarto, ele apenas balançou a cabeça, negando como quem recusa um fato inevitável. Entrou no aposento, viu a forma imóvel sob o lençol e o mundo pareceu ruir sob seus pés. Ajoelhou-se lentamente ao lado da cama e começou a rezar em voz baixa, um rosário de palavras desconexas e desesperadas. Depois o silêncio. E em seguida, vindo do fundo de sua alma quebrada, um som que gelou o sangue de quem ouviu. Um riso. Um riso longo, quebrado, oco, assustador. O riso da loucura que finalmente tomara posse de seu último reduto. Daquele dia em diante, o barão de Itaparica nunca mais voltou a ser homem. Tornou-se um espectro, uma sombra de si mesmo. Passava as horas vagando pelos cafezais abandonados, conversando com o vento, com as sombras das árvores, com fantasmas que só ele via. Dizia aos poucos criados que restavam que via Amália entre as laranjeiras, sorrindo para ele, vestida de branco, e que ela o chamava pelo nome. Aos poucos a notícia se espalhou como uma praga pelas redondezas. O barão enlouquecera de vez. A tragédia estava completa. O enterro foi um evento melancólico e discreto, desprovido de qualquer pompa que um dia se esperaria para uma baronesa. Nem o padre da vila quis celebrar uma missa de corpo presente completa, temendo a mácula do suicídio. Limitou-se a uma bênção apressada e a algumas palavras sobre o mistério dos desígnios de Deus. O corpo de Amália foi sepultado na pequena capela da fazenda, e Felícia ficou ao lado do túmulo até o último instante, até a última pá de terra ser jogada. Ela se recusou a deixar que apenas os empregados carregassem o caixão. Foi mulher que sofreu calada. Tem que ir ao céu acompanhada por quem a ouviu chorar, disse ela com uma autoridade que ninguém ousou contestar. Nos dias que se seguiram, a fazenda Santa Gertrudes mergulhou num silêncio fúnebre. Os escravos que ainda não haviam sido vendidos ou fugido andavam devagar, como se pisassem em vidro. Os fornos do engenho se apagaram, a moenda emudeceu, a própria terra parecia estar de luto. Felícia, em meio ao caos da desintegração, assumiu a tarefa de cuidar das duas crianças, agora órfãs de mãe e de um nome que se tornara uma maldição. Maria das Dores, a menina já com seus 2 anos, tinha a inteligência viva no olhar, um olhar que Felícia descrevia como sendo de mar antes da tempestade. O menino Joaquim, ainda um bebê de colo, precisava de leite e de calor. Ambos traziam nos traços, na cor da pele, na textura dos cabelos, a lembrança viva e incômoda do segredo que havia destruído a casa grande. O barão, incapaz de encarar a realidade ou os rostos dos filhos, começou a trancar-se definitivamente no escritório.
Bebia do amanhecer ao anoitecer, falava sozinho, escrevia cartas incoerentes que nunca enviava e rasgava os livros de contabilidade e os retratos da família. Numa dessas noites de fúria etílica, arrancou todos os quadros dos antepassados da parede, atirando-os ao chão, e gritou com uma voz que ecoou pela casa vazia: "Não existe mais Itaparica! O nome acabou com ela. Acabou comigo! Não existe mais nada!" Felícia, que ouviu o estrondo e o grito da cozinha, apenas rezou em silêncio pedindo a Deus que tivesse piedade daquele homem quebrado. Ela sabia com a clareza dos justos que o castigo dele não seria no além. Ele já o estava cumprindo em vida. Aos poucos, os últimos laços sociais se romperam. Os vizinhos deixaram de visitar com medo de que a desgraça fosse contagiosa. O comércio da vila parou de vender fiado. A notícia da morte trágica de Dona Amália e da loucura completa do barão se espalhou pelas vilas e pelos engenhos, ganhando contornos de lenda, de uma história de maldição contada à noite para assustar as crianças. Alguns diziam que a fazenda era assombrada pelo fantasma da baronesa, outros que o diabo viera cobrar o preço por algum pacto profano. Mas Felícia sabia a verdade. Não era maldição, era consequência. Era a colheita inevitável do que fora plantado. Em dezembro de 1887, o inevitável aconteceu. O governo provincial, pressionado pelos credores de Salvador, ordenou o leilão final da fazenda Santa Gertrudes. Os credores tomaram as terras, o engenho foi vendido por uma fração de seu valor e o barão, despojado de tudo, sem destino, foi levado por parentes distantes, mas por vergonha do que por caridade para um hospício em Salvador. Ali passou seus últimos meses de vida num quarto branco, murmurando para as paredes as mesmas frases que o assombraram no pomar. O sangue corrige a lei. O sangue corrige a lei. Felícia permaneceu na região por mais um tempo. Agora uma mulher livre, mas carregando o peso de duas crianças que não eram suas. Criou-as com o pouco que tinha e com a força de sua dignidade. Vendia quitutes na feira, fazia partos nas comunidades vizinhas, costurava roupas para fora. Ela dizia que a menina Maria das Dores tinha olhar de mar antes da tempestade e que o menino Joaquim tinha voz de sino. Nunca contou a ninguém o segredo completo da origem deles, nem mesmo quando os mais curiosos perguntavam. "Tem história que não se fala, só se reza", respondia ela, encerrando o assunto. Meses depois, em maio de 1888, quando a notícia da abolição finalmente chegou ao Recôncavo, Felícia estava na feira de Santo Amaro. Viu o povo gritar, a alegria explodir nas ruas, as correntes sendo quebradas simbolicamente, os libertos se abraçando em lágrimas. E ela chorou também, mas seu choro não era apenas de alegria, era um choro de luto por todos que não chegaram para ver aquele dia, por Amália, por Cosme, por todos os que foram esmagados pela máquina cruel daquele sistema. Sabia em seu íntimo que a liberdade assinada no papel não curava de um dia para o outro as feridas que o tempo e a crueldade haviam apodrecido no coração dos homens e na alma do país. Maria das Dores cresceu, tornando-se uma mulher de beleza singular e inteligência aguçada. Aprendeu a ler e a escrever com um velho padre abolicionista que se compadeceu da história de sua mãe, mas carregou para sempre a marca de sua origem. Nunca foi plenamente aceita entre os brancos que viam nela a mancha do escândalo, nem totalmente entre os negros que a viam como a filha da Casa Grande. Era a filha do segredo, a herdeira da vergonha. Uma identidade fraturada, vivendo para sempre numa fronteira de dor e solidão. Joaquim, o irmão, partiu cedo. Assim que se tornou rapaz, foi para Salvador trabalhar como aprendiz num armazém. Talvez buscando apagar um passado que não compreendia, mas que sentia em seu sangue, nunca mais deu notícias. Seu destino se perdeu nas brumas do tempo como tantos outros. Felícia viveu uma vida longa, até os 82 anos. Morreu num casebre simples, de chão batido, mas cercada de dezenas de mulheres e crianças que ela mesma havia ajudado a trazer ao mundo. Nos seus últimos dias, lúcida e serena, costumava repetir para quem a visitava: "O que mata a gente não é o que acontece de ruim, é o que a gente deixa ficar guardado dentro." Disse que, ao morrer, pediu apenas uma coisa a Maria das Dores: "Enterrem-me virada para o nascente. Quero ver se o sol ainda tem força para nascer para quem sobrou." E o sol, teimoso, nasceu.
O caso do Barão de Itaparica e de Dona Amália não foi registrado nos livros de história, mas sobreviveu na memória do povo, nas vozes que atravessaram gerações. Os antigos do Recôncavo contavam, e ainda contam, que nas noites de vento forte quem passa perto das ruínas da Casa Grande de Santa Gertrudes pode ouvir o som distante de um piano tocando uma melodia triste. A mesma melodia que Amália tocava antes de o silêncio tomar conta de sua vida. Diziam que era o espírito do barão pedindo perdão e a alma de Amália do outro lado da vida, recusando-se a conceder o esquecimento. Essa história é mais do que a crônica de uma tragédia familiar. É um espelho que reflete as entranhas de um Brasil construído sobre contradições brutais. É sobre o que acontece quando o poder, a arrogância e o desespero decidem brincar de Deus, manipulando vidas e destinos. É sobre quando a dignidade humana é precificada e trocada por vaidade, por um nome numa lápide, por um legado de fachada. É sobre a escravidão não apenas do corpo, acorrentado na senzala, mas também da alma, da mulher branca obrigada a se calar e obedecer, do homem senhor que se perde na própria soberba e dos filhos que herdam uma dor que não lhes pertence, mas que os define para sempre. E, acima de tudo, é sobre Felícia, a mulher que a história oficial tornaria invisível, mas que foi a verdadeira coluna que sustentou o pouco de humanidade que restou. Ela carregou nos ombros o peso da casa inteira. Foi escravizada, mas sua alma nunca se curvou. Cuidou, curou, protegeu, aconselhou. E no fim, quando tudo desabou, foi ela quem permaneceu de pé, testemunhando a ruína da casa que tanto serviu e que tanto a fez sofrer. Felícia é o retrato mais fiel do Brasil. Ferido, explorado, resiliente, sobrevivente. Você está no canal Hoje Eu Te Conto. O espaço onde a história real do Brasil é contada sem filtros, sem romantização e sem o silêncio cúmplice que apaga as nossas verdades mais dolorosas. Se esta história te tocou profundamente, curta o vídeo. É a forma mais simples e poderosa de você ajudar nosso trabalho a continuar. Comente aqui embaixo o que mais te marcou nesta jornada e compartilhe com quem precisa ouvir sobre o que de fato foi a escravidão e suas cicatrizes, que continuam abertas até hoje. Essas narrativas exigem pesquisa, tempo e, acima de tudo, respeito. O seu apoio é fundamental para que o canal cresça e alcance mais pessoas. Inscreva-se agora no canal Hoje Eu Te Conto e ative as notificações, porque toda semana nós revelamos um novo capítulo da história do Brasil. Um Brasil que não aparece nos livros didáticos, mas que pulsa na memória, na pele e no sangue dos que sobreviveram para contar. Lembre-se sempre, conhecer o passado não é abrir feridas por sadismo, é entender como elas surgiram para, quem sabe um dia, podermos finalmente cicatrizá-las. Aqui nós te contamos tudo, até o que o Brasil, por vergonha, tentou esconder,